Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação aí do Bolsonaro que piora, né? Em especial por conta, né? Ou consequentemente das atitudes dele. E também aí o general que provavelmente vai fazer uma delação forte. Provavelmente não. Ele fez umas revelações, eu vou contar aqui pra você porque é que ele se reuniu com o Bolsonaro, né? E enfim, a gente vai falar mais detalhado aí sobre essa situação que de certo modo causa um pânico no Bolsonaro. Por quê? Se, né, foi divulgada aí para a imprensa essa notícia que eu vou falar para você, imagino que ele não falou lá na Polícia Federal, tá? Então vamos falar aí sobre essa situação. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. Quando se fala em Justiça e Política, é importante a gente esclarecer. A gente está falando aqui de direito, que é uma matéria fundamental para toda e qualquer sociedade. Sem o direito, de modo geral, é importante a gente dizer, nenhuma sociedade jamais existiria. Então, é importante eu ressaltar isso daqui, porque às vezes algumas pessoas têm dúvida. Pô, né, sobre o canal, então, é sobre isso, sobre direito e política. Então, bem, enfim, vamos lá. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa situação aí do Bolsonaro que se complica um pouco mais, né, além da gente explicar mais uma vez sobre o objetivo, qual o escopo do canal. General investigado diz à polícia que se reuniu com Bolsonaro a mando, né? Enfim, tá? Todo mundo tá sabendo aí que tem um general chamado Estevão Teófilo que tá sendo investigado por ter se reunido com o Bolsonaro e prometido aí colocar as tropas na rua para sustentar o golpe, tá? Ou seja, é uma situação extremamente complicada, delicada, da qual os caras estavam pretendendo tomar o poder e gerar vários problemas aqui para o Brasil, né? E consequentemente, né, colocar aí, fazer com que o Bolsonaro permaneça no poder. A coisa ficou um tanto complicada, saiu do controle. Bolsonaro não continuou no poder, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, voltou numa tentativa de dar um suposto golpe no Brasil, só que acabou que não deu certo. E aí, o plano do Bolsonaro foi, de certo modo, descoberto e a coisa ficou muito mais que complicada. Ficou realmente insustentável. E com base nisso, existe a grande possibilidade, né, da Polícia Federal prender o Bolsonaro. E para que isso aconteça, para que tenha uma prisão, antes disso, você já aproveita e deixa um like, é de graça, tá? Para que haja uma prisão, é importante ter elementos aí, ou seja, né, é importante que haja que tenha provas o suficiente. Essa aqui é a verdade. E aí, agora a Polícia Federal simplesmente puxou aí da cartola essa situação, aonde de certo modo é um cara que estava lá na reunião, aonde supostamente o Bolsonaro teria falado sobre a situação de golpe, né, no Brasil de modo geral, e ainda esse general, pelo menos é o que foi veiculado, que ele iria sustentar e colocar, você vê que loucura, colocar o exército, né, contra o povo, tá? Supostamente. Então tá aí a situação extremamente complicada, delicada, muito difícil, só que houve uma reviravolta no caso. Como houve uma reviravolta? Esse senhor que vai aparecer aí, esse general, né, lá do Exército Brasileiro, ele foi realmente a reunião, né, com o Bolsonaro. Esse general, o general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, né, e ele falou à Polícia Federal hoje. Tava com depoimento marcado e, de certo modo, o pessoal tava preocupado. Poxa, será que ele vai falar aquelas coisas lá? Porque ele poderia, de certo modo, citar nomes, né? Ele deu uma invertida no Bolsonaro, a coisa ficou complicada para o Bolsonaro tomou uma invertida nesse depoimento, não só o Bolsonaro, mas Braga Neto, Heleno, Companhia Limitada, as coisas saíram do controle, a coisa ficou um tanto mais complicada. Então, o general chegou lá na Polícia Federal e foi depor, tá? E aí ele falou sobre a reunião lá com o Bolsonaro em dezembro de 2022 e ele falou, olha, eu fui aí para essa reunião, né, por ordem à época do comandante do Exército, o Freire Gomes, tá? E aí a Polícia Federal aponta que no encontro discutia-se a possibilidade de um golpe. Então ele simplesmente revelou, essa é um dos fatores aqui, ele revelou qual foi o motivo. Essa que é a verdade, por que ele foi lá, né? E a preocupação entre a ala aí dos militares, né? General Heleno, Braga Neto, Companhia Limitada, dentre outros, e até mesmo o Garnier, eles estão preocupados pelo seguinte, do simples fato desse general aí, que é o general Teófilo, né? Ele simplesmente começar a mencionar, começar a dar detalhes das reuniões, e se isso pegar ou combinar
com a delação do Mauro Cid e haver muitos detalhes e aí, né, houver aí uma combinação, a coisa pode ficar um tanto mais complicada para o Bolsonaro, de modo geral, porque não vai haver, olha, houve a possibilidade de um golpe, houve aí, de certo modo, né, ficar só no mundo das ideias, no mundo da teoria. Não. Haverá provas, né? Existe uma grande possibilidade de encontrar aí muitas provas, de certo modo, que possa comprometer o Bolsonaro, em especial da delação premiada do Mauro Cid, que já vinha literalmente né, como diz na Bahia, esbagaçando tudo. E para poder piorar a situação, fica um tanto mais que delicada para o Bolsonaro, para colocar medo, pânico, terror no Bolsonaro, o Mauro Cid parece que agora vai depor novamente, e se ele não contar a verdade, isso aí é importante você saber, se ele não contar a verdade, ele vai voltar para a prisão. Você acha que o Mauro Cid vai voltar para a prisão sabendo quem o Bolsonaro é, ou ele vai simplesmente contar tudo lá? E não me peça para opinar, porque isso aí cabe a ele, eu não tenho nada a ver com isso. Poxa, Claudio, ele vai entregar o Bolsonaro, ele não vai? Né, sobre essa, se é certo ou se é errado, isso aí é um problema dele. Eu não participei de golpe, que ele e o Bolsonaro se virem para lá. Mas, né, falando sobre a situação, provavelmente o Mauro Cid vai simplesmente, né, soltar toda a conversa lá, o que aconteceu, detalhar, porque ele não vai querer perder todos esses benefícios que ele tem lá no Exército. Essa que é a verdade. Então ele provavelmente vai entregar Bolsonaro Companhia Limitada. O Freire Gomes simplesmente já... Freire Gomes não, o Teófilo, general Teófilo Oliveira, já simplesmente soltou, né, tudo lá, falou, olha, simplesmente eu fui porque eu fui, obedeci ordens, essa que é a verdade do meu chefe, e aí eu não posso ser punido por isso. Agora é bem verdade que pode sim, tá? Você não é obrigado a fazer qualquer coisa contra a lei, essa que é a verdade, e no caso, ele deu essa, se é que a gente pode dizer, essa desculpa aí, não vai colar. É bem provável que, de certo modo, a pena dele seja diminuída, bem verdade, porque ele está colaborando aí, mas, de modo geral, para que você saiba, não vai colar. Em resumo, tá? Falando sobre essa situação aqui do Bolsonaro, né? Fica um tanto que insustentável essa situação. O Bolsonaro, de modo geral, ele poderia não estar passando por isso, essa que é a verdade, tá? Poderia estar, de certo modo, diferente, vivendo um outro momento, mas, infelizmente, ele preferiu, ao invés de preferir, de certo modo, o bem, ele simplesmente preferiu o outro lado e, de certo modo, está colhendo aquilo que ele plantou. Não só o Bolsonaro, mas Braga Neto, Heleno, General Heleno e dentre outros caras. Os caras queriam, de certo modo, utilizar, né, o próprio Estado contra o povo brasileiro, que é um verdadeiro descalabro, um verdadeiro desrespeito para com o povo brasileiro de modo geral, que já sofre, né, com uma economia extremamente complicada, com a falta de segurança, com problemas na saúde, na educação, né, economia, enfim, situação extremamente complicada. E os caras, ao invés de se preocuparem com o povo brasileiro de modo geral, né, tentando aí melhorar a saúde, a educação e dentre outras coisas, eles simplesmente se preocuparam com si próprios. E agora, de certo modo, estão sentindo aí, ou pelo menos vão, né, ser responsabilizados pela própria lei, né, lei essa da qual o próprio Bolsonaro dizia consequentemente ou constantemente que amava. Pelo visto, a lei que ele ama é só para ele e para alguns, mas, de certo modo, o braço da justiça, né, como dizia aí o nosso amigo aqui do canal, nossa amiga aqui do canal, o braço da justiça vai alcançá-lo. Essa que é a realidade, não só o Bolsonaro, mas Companhia Limitada. Seguindo aqui, só para poder concluir de modo geral, o Piano dizia que o direito, né, é ser honesto, viver aí honestamente, dar a cada um que é seu e não ofender os demais. Gente, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala na próxima. Valeu, um abraço.